Boa noite a todos. Estamos, então, iniciando mais um estudo do NEP Brasília. Hoje é dia 21 de maio. Estamos hoje no nosso encontro de número 22. Vamos continuar estudando hoje um pouco sobre a evolução do espírito, sabe? Nós já começamos na semana passada e vamos começar agora. Fazer uma pequena introdução, depois a gente continua conversando um pouco mais. Eu vou voltar a essa tela, compartilhar essa tela, que é o slide do Xaxá, para lembrar, então, né, que o Xaxá gosta de lembrar, e eu achei interessante essa postura dele de sempre estar lembrando os princípios doutrinários que regem a doutrina espírita. Com qual objetivo? É porque nossa doutrina, ela é uma doutrina, né, cristã, voltada para a mensagem do Cristo. Ela não é uma doutrina que avulsa, ela é uma doutrina que se baseia na mensagem do Cristo. Então, todos os princípios doutrinários, que é a base que fundamenta a doutrina espírita, ela está toda fundamentada na mensagem de Jesus. E vice-versa. A mensagem de Jesus, ela também nos traz muitos ensinamentos que quando a gente extrai o espírito da letra, né, a gente vai ter esses princípios básicos da doutrina espírita. E essa é a grandiosidade, né, de termos essa doutrina espírita nos guiando, nos orientando e esclarecendo a mensagem de Jesus. Isso, lembrando então que nós estamos aqui, somos, né, seguidores da doutrina espírita de Kardec. Qual seria o nosso objetivo, uma vez, né, espíritos, né? Seria de fazer a nossa transformação moral. Então, esse é o nosso grande objetivo, de sermos pessoas melhores, de crescermos como eh, nos aproximando, né? Do ser de bem, nos aproximando de Jesus. Então, esse processo de melhora que vai ocorrendo ao longo das encarnações. Nós vamos estudar hoje um pouquinho da evolução, dessa importância da evolução do espírito para nós, que esse é o fundamento porque nós estamos aqui, e depois vamos encontrar isso nos ensinamentos de Jesus. Depois, vamos ver Emmanuel nos explicando a importância disso e sempre ficarmos pensando, não é mesmo? O que que nós podemos fazer hoje, na vida atual, que possa contribuir de alguma forma, depois de tantos estudos, de tantas leituras, que possa fazer com que a gente faça uma transformação. É muita coisa que nós temos que fazer? É pouca coisa? O que que realmente está nos faltando para que a gente possa continuar nesse nosso processo evolutivo? Certo? Aí, então, né, João? Essa que é a importância da doutrina espírita. Nós separamos. Vou deixar, vamos ver como é que. Esse aqui já foi. Você quer que eu faça uma provocação inicial e depois você dá sequência? Vamos conversando. Eu já separei, né? Não, Separou alguns versículos, aí a gente vai sim. conversando, né? Eu consegui fazer um certo link entre Hum, a definição, não uma definição mais completa do que é a evolução do espírito, né, que o Chachá recomendou bem, a gente se detivesse nessa questão da evolução espiritual, né, espiritual. e eu consegui fazer alguns cruzamentos de algumas ideias com alguns versículos. E, no final, uma pequena provocação. O que você Uhum. acha? Eu começo com essa provocação e Pode? depois você complementa. É, Pode ser? porque, gente, achei tanto versículo interessante no Evangelho falando de evolução do espírito que eu Nossa, eu nem achei achei que bastante. tinha. É, Eu nem achei que tinha tanta coisa, mas tem, muita coisa. tem, muita coisa. E foi legal que ficaram, que a gente conseguiu achar coisas específicas para cada conceito, né, trazido. Deixa eu só compartilhar uma tela com vocês, então. Então é isso, a doutrina espírita junto, né, com, com a mensagem do Cristo estão
uma na base da outra, bastante entrelaçada, não correm avulsa, entendeu? É muito uma base da outra. É bem interessante essa postura. Apesar de termos, né, vários conceitos da doutrina espírita em outras doutrinas, né, a nossa se completa, ela é bem completa, como chave, como chave de esclarecimento das passagens do Evangelho. Tá chegando a imagem do João, que Tá João mora chegando lá. aí? Tá chegando Tranquilo? aqui. O computador ainda está bem lento aqui, peraí. Chegou, Viva, chegou. É, Vamos lá, então. bora. A partir de agora, Denise, qualquer alteração que tiver, você me Ah, avisa, tá? positivo. Então, se a gente fizer um resumo do vídeo, né, que a Denise disponibilizou da fala do Xaxá de semana passada, o resumo dos tópicos que ele abordou dá praticamente essa resposta que está no currículo das escolas de evangelização infanto-juvenil lá da FEB. Né? Esse documento de onde foi extraída essa frase é do documento oficial do DIG, né, do Departamento de Infância e Juventude, que a FEB mantém, e dentro dele existe um currículo para ser seguido nas escolas de evangelização. Essa resposta vem de lá. Vamos ler que vocês vão identificar quase que plenamente, faltou uma outra coisa, quase que plenamente a resposta, né? Tudo que o Xaxá falou está inserido nessa resposta. Então, leiam junto comigo aqui. A evolução é uma lei a qual não se pode fugir. É a marcha para o progresso, o que cada um é compelido a realizar em si mesmo, através do esforço, do trabalho, da perseverança e do otimismo no combate às imperfeições, em busca das virtudes, com o concurso das vidas sucessivas. A evolução espiritual é contínua, não regride nunca, mas pode ser retardada em seu processamento se não se aproveitar bem a oportunidade que Deus concede ao espírito reencarnante. Aí vocês vão ver que legal as provocações, como que se você fuçar o evangelho, você vai pegar bases evangélicas para cada um desses conceitos doutrinários. Vou mostrar para vocês aqui. A evolução é uma lei. Vocês acham que a Bíblia fala de evolução enquanto lei? Lembrando que a evolução que a gente está falando aqui é a evolução do espírito. A gente não está falando da evolução biológica, da evolução planetária, da evolução civilizatória. A gente está falando aqui da evolução do espírito. Vocês acham que a Bíblia tem algum versículo? Alguém consegue lembrar de algum versículo bíblico que fale sobre o quanto a evolução é realmente uma lei? Alguém tem aí? Alguém consegue lembrar de algum? Não? Pois é. Depois de fuçar um pouquinho, eu achei lá em Provérbios. Parece despretensiosa, mas depois que eu explicar, vocês vão entender como aí mostra que a evolução é uma lei. Lá em Provérbios 4:18, Salomão fala assim: mas a vereda dos justos é como a brilhante luz da aurora, que vai brilhando mais e mais, até ser dia perfeito. Vereda dos justos pode ser também entendida como bem-aventurados, tá? Mas os bem-aventurados são como a brilhante luz do amanhecer do dia, do alvorecer, do início da iluminação. E aí a gente vai brilhando, vai acumulando luz, e vai brilhando mais e mais, até nós sermos perfeitos. E assim como a aurora segue esse caminho de brilho, assim também é a lei da evolução. Quem lê o capítulo 4 de Provérbios inteiro, ele dá essa ideia geral, e a frase-chave é essa. A ideia geral dele é o seguinte: quanto mais você acumula sabedoria, mais você está próximo de Deus. E não há outro motivo para a existência do espírito que não seja progredir em direção
a Deus. Então, é uma lei. E é uma lei a qual não se pode fugir. Será que alguém tem algum versículo que explique por que a Ah, gente não consegue fugir? Você tem aí, Denise? tem assim, se a gente for falar assim, sede perfeitos como perfeito és o vosso Pai, pronto. A direção é É, uma só. sim. Sede perfeitos Pronto. como perfeito é nosso Pai. Você não pode fugir. E é taxativo, é imperativo. Sede. Sede. Sede perfeito, sede. Não tem Uhum, jeito. Um outro versículo que está lá em Apocalipse também. A gente não pode fugir, por quê? A gente não pode fugir de nenhuma das consequências dos nossos atos. uhum, Né? E até para quem busca um entendimento mais bíblico de como é a lei de causa e efeito, está lá, capítulo 20 de Apocalipse, versículo 12, quando João narra a seguinte visão: eu vi os mortos, pequenos e grandes, ou seja, não importa a posição que você ocupou na terra, os mortos, pequenos e grandes, em pé diante de Deus. E os livros foram abertos. O judeu tem muito essa crença de que tudo é escrito em livros. Né? Tudo que você faz, tudo que foi feito, toda a obra divina está escrita em livros. Eles têm essa ideia metafórica muito interessante, por sinal. E João fala que outro livro foi aberto, que é o livro da vida. E os mortos, ou seja, os espíritos desencarnados, foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros de acordo com as suas obras. Então, se você tentar fugir, se você tentar retardar, e a literatura espírita mostra para a gente que existiram, pelo menos na literatura, dá provas disso, que existiram espíritos que foram abnegados, foram, abnegados não é a palavra correta, foram obstinados em se manterem rebeldes à lei divina. Pollux, no livro Renúncia, é um. Otávio, no Mensageiros, é outro. E temos várias, o padre Gregório é outro, que foi obstinado em ser rebelde à lei divina, por não aceitar a retidão da lei divina. Mas aí, quando você chega lá do outro lado, o livro dos mortos, o livro da vida, perdão, é aberto, e todo mundo vai ser julgado, quem julga é a nossa consciência, segundo as nossas obras. Então, realmente não tem como fugir. E é a marcha para o progresso a que cada um é compelido a realizar em si mesmo. É uma marcha para o progresso que cada um é individual e é intransferível e é singular. Nós somos compelidos a realizar em nós mesmos no nosso tempo. Uma frase para a gente tentar entender isso um pouco melhor está lá em Romanos. Quando Paulo escreve aos Romanos, lá no capítulo 12, versículo 2, ele diz o seguinte: não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, a agradável e perfeita vontade de Deus. Olha como é que Paulo explica bem essa ideia. Márcia Falcomer levantou a mão aqui, está aparecendo para mim. Pode falar, Márcia. Porque eu lembrei de uma outra passagem, mas acho que você podia concluir, desculpa, eu acabei interrompendo. Achei que você ia demorar mais, que é o Não, já Brilha te... a Vossa Luz, né? Lá de Ótimo, Mateus 5. perfeito. Né? Não pode esconder uma cidade situada no monte, No né? monte, é. Que precede esse conceito, né? Que brilhe vossas luzes para que os homens vejam as vossas boas obras e glorifiquem o nosso Pai que está nos céus. É isso aí. É isso aí. Mas Exatamente. Paulo ele tem essa pegada que é mais para a gente. Paulo é gente como a gente, né? Então ele falou o seguinte: olha, não, a gente não pode se conformar com a marcha que o mundo nos impele, que o mundo nos imprime, que o mundo nos constrange a fazer. É necessário que a gente vá, enquanto princípios inteligentes do universo, já que nós somos princípios inteligentes do universo, é isso que o espírito é, nada mais justo que o princípio inteligente se aprimore. Renovação é a palavra que Paulo usa, renovação do nosso entendimento. Para que, quanto mais a gente entende, e ele entender o quê, João? Obviamente, ela é divina e natural. Está lá, livro dos Espíritos. É a única garantidora da felicidade do homem. E o homem só é infeliz quando dela se afasta. Quem vai entender melhor a lei divina? O homem de bem é aquele que tem que se dedicar a estudá-la cada vez mais, cada vez melhor. E aí Paulo chama a essa transformação, a essa metanoia.
Renova, renova. Não fique com pensamentos velhos. Isso serve também para nós espíritas. A gente bate no peito dizendo que a doutrina espírita não tem dogma, mas se a gente parar para pensar, a gente tem pequenos dogmas velados, sim. A gente, às vezes, não renova o nosso entendimento. É necessário renovar o entendimento das coisas. É necessário renovar se o seu entendimento está equalizado com o que você já entende da lei divina. Se você fosse passar, por exemplo, a Márcia falou aí do brilhe vossa luz. Se a gente fosse convidar todo mundo a fazer um exercício mental nessa noite, baseado lá na questão 919 de Agostinho, se todo mundo hoje à noite fizesse um exame de como foi seu dia, passasse em revista todo o seu dia, todo, detalhe por detalhe, até aquela hora onde você está indo deitar, e tentasse enquadrar o seu dia no brilhe a vossa luz. Aonde que seu dia se enquadraria no brilho da vossa luz? Será que se enquadraria? O quanto se enquadraria? O quanto não se enquadraria e por que não se enquadraria? Por isso Paulo convida renovação do entendimento. Por quê? Quanto mais e melhor se conhece a lei divina, mais você se aproxima de Deus, então mais feliz você acaba sendo. Óbvio. Através do esforço, do trabalho, da perseverança e do otimismo. Através do esforço. Olha que legal. Achei lá em Isaías falando com o povo de Israel que estava quebrantado, quando ele estava anunciando que o povo ia ser liberto. Ele falou: não sabes vós, não ouvistes que o eterno Deus nem se cansa, nem se fadiga, dá esforço aos cansados e multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. É Isaías convocando o povo, falando assim: gente, não esmoreçam, não esmoreçam, mantenham o que vocês já entendem. Em outras palavras, uma forma de interpretar seria Isaías conclamando o povo: mantenham aquilo que você já entende da lei divina, mantenha e aplique, melhore, se for possível, mas um povo cativo, principalmente como os judeus estavam naquela época, é complicado você aprimorar. Mas mantenham, mantenham, e não esmoreçam, porque vocês sabem que Deus não se cansa. E, além de não se cansar, ele dá esforço a todo aquele que chega cansado, aquele que chega sem vigor. Ou, nas palavras do Mestre Jesus: vinde a mim, vós que estáis cansados e fatigados, que eu vos aliviarei. Aprendei de mim, que sou humilde e manso de coração, porque meu jugo é leve e meu fardo é suave. Não é? Então, através de... Pode Uhum. falar, Isso Denise. quando essa questão também é da importância de manter a nossa vontade ativa. Isso, exato, exato. Esse esforço de trabalho e de perseverança tem tudo a ver com a nossa vontade, que Sim, tudo se move através da nossa vontade de sair de onde nós estamos e dar esse passo à frente sim, para fazermos uma mudança, sabe? Isso. Isso é bem sim, importante a questão, por isso que a gente fala assim, precisa de muita coisa, porque a mensagem do Cristo já tem 2000 anos, né? O mundo lá fora evoluiu. Nós temos todas as ferramentas da evolução, mas a gente precisa, são ferramentas internas para fazer a nossa evolução, da evolução do nosso espírito. E é esse esforço, é essa vontade de querer fazer a mudança e não ficar estacionado, né? é. Emmanuel fala várias vezes, né, Denise, sobre o quanto que a vontade, ela realmente é a coroa, né? A vontade é a expressão, é a materialização do seu Hum, desejo. E o desejo, ele é concretização direta daquilo que você já entende, da, hum, da, da sua expectativa, do seu juízo crítico de realidade, como a gente gosta de falar nas ciências do conhecimento da mente humana. Então, a hum, vontade, ela realmente é a rainha que rege o nosso reino, né? Emmanuel, hum. inclusive, fala que ela realmente é a coroa, né, do espírito humano. Então, através do esforço, do trabalho, né? E aí, como não lembrar da resposta de Jesus lá em João 5,17. Meu pai trabalha até agora. E muito legal porque o Haroldo traduziu perfeitamente, não é até hoje,
A palavra grega é até agora, até o presente momento. E isso faz toda a diferença na frase, né? Meu pai, ela dá uma ênfase. Meu pai está trabalhando até esse presente momento, então eu também vou trabalhar. Alguém consegue pensar em alguma outra frase nesse sentido de trabalho? De trabalho. É, Porque esse trabalho não é o trabalho externo, é o trabalho trabalho interno. interno. Aí a Interno. gente pode lembrar, lembrei de uma passagem agora, não é? Quando Jesus fala assim: Eu não vim trazer a paz, mas eu vim trazer a espada, Sim, a divisão. a divisão. Então, quando a Uhum. gente pensa nessa passagem, né, que não é a espada que a gente aponta para o outro, Uhum. não é a espada da guerra, do sangue, da discórdia. Mas Jesus fala que ele não veio trazer a paz, mas ele veio trazer a espada. Aí tem, compara com outro versículo que ele fala: Eu vos dou a minha paz, mas a paz que eu vos dou é a minha paz e não a do mundo, não é isso? Então, Sim, essa espada tem tudo a ver com esse trabalho. Porque nessa espada, quem que é essa espada? Essa espada é uma espada que a gente vai colocar em nós, para que a gente possa fazer a divisão e a separação das coisas que nós temos dentro de nós, boas e ruins. Que a espada divide, mas é uma espada interna. Por isso que Jesus trouxe a espada. É esse sentimento de trabalho que cada um precisa trabalhar para melhorar, para se e se aproximar do Pai e de Jesus, né? Tem essa conexão aí para conseguir conquistar a paz interna, que não é a paz do mundo. Aí a gente vai pensando, né? A gente vai caminhando, a gente vai embora pensando nos versículos de Jesus. Hum. exatamente. Eu também Alguém falou? penso, eu também Pode penso a falar. respeito daquela passagem, o sábado foi feito para o homem, não o homem para o sábado. Então Sim, a gente sabe o que a gente está fazendo na nossa vida, principalmente, né? Conforme as palavras que tenham sido ditas aqui anteriormente. Muita paz. sim, Também. sim, sim. É importante a gente sempre lembrar que essas distinções do trabalho, né, Uhum, principalmente as distinções evangélicas, né, elas falam do quê? De um comportamento que existia na época de Jesus, um comportamento aprovado pelos fariseus, de você distinguir. Você trabalha desde que você, né, seja, você respeita o Shabat? Depende. Posso respeitar se me convier, se for conveniente para mim. Jesus está falando, não, peraí. Quando ele fala, meu pai trabalha agora até eu trabalho também, ele tinha acabado de fazer uma cura no sábado. Se não, gente, não vou deixar de fazer a caridade, não. Se a oportunidade surgiu, se a oportunidade bateu a minha porta, e Emmanuel é um que frisa isso o tempo inteiro, da obra de Emmanuel, do início ao fim, você vai ver essa ideia. Não desperdice trabalho no bem. Uma das resoluções que você pode tirar de toda a obra emanuelina é essa: não desperdice trabalho no bem. Apareceu, faça. Né? E é desse trabalho externo, e a Denise lembrou muito bem, a gente trabalha a matéria e com a matéria, ou seja, você trabalha do externo para que o resultado da essência do trabalho reflita no seu interno e vá uhum, burilando o seu espírito. Né? uhum. A perseverança e, obviamente, né, Mateus 24, não tem nem como pensar outra. Pode, mentira, pode pensar várias, mas a principal é essa, porque é a única vez que Jesus mostra essa palavra grega para salvo, ela aparece nesse versículo. Prático, se eu não me engano, é só nesse versículo que ela aparece. Eu posso estar errado, gente, mas se eu não me engano, é só. E o sentido dela é um sentido muito específico. É salvar integralmente, sem nenhum arranhão. É como se você tirasse a pessoa do perigo na hora certa e não deixasse ela sofrer dano nenhum. É um salvo que você sai do perigo, sai da situação sem nenhum tipo de dano. Mas para isso, e óbvio, né? É a única vez que Jesus fala abertamente de como se deve salvar-se. A salvação que é tão buscada pela maioria das igrejas, os nossos irmãos de outras denominações,
essa busca intensa pela salvação, está aí, ó, Jesus deu a resposta. E a gente observa, tem muita discussão, é pela fé, pela graça, pelas obras. É perseverar até o fim. Você ia falar alguma coisa, Denise? Perseverar fica muito ligado à fé, né? Que você já comentou também, entendeu? A Sim. perseverança é a persistência, né? A fidelidade aos ensinamentos. Tem tudo a ver com essa questão de fidelidade com fé, tão importante. E a nossa fé oscila, ela oscila de acordo, né, com as nossas dificuldades, deficiências, nossos pensamentos. E aqui é que nós estamos aqui, estudando com esse propósito de cada vez mais termos menos oscilação e mais firmeza para podermos perseverar no esforço do bem. É isso, mas ainda não temos, né, a linha perfeita de crer, de fé, de perseverar. Nós ainda oscilamos, faz parte do nosso processo evolutivo. E eu gosto sempre de contar a história, Denise. Você já ouviu, a maioria de vocês já ouviu essa história pelo menos uma vez, né? A melhor definição de perseverança que eu tive na minha vida foi o Miguel, meu filho, que deu. Quando ele tinha 7 para 8 aninhos, eu estava fazendo uma palestra sobre esse tema, ele estava brincando sentadinho do meu lado. Aí ele perguntou, papai, você está fazendo o quê? Aí eu expliquei para ele, falei que era uma palestra, ele perguntou qual era o tema, eu falei isso que era perseverança. A palestra era justamente sobre esse versículo. Aí ele perguntou, o que é perseverança, papai? Aí eu expliquei para ele, falei, você entendeu, Miguel? Entendi. O que você entendeu? Aí ele respondeu assim, com aquela sabedoria infantil de um espírito imortal falando pelo corpo de uma criança. Eu falei, papai, é fácil. Perseverar é só não desistir. E é uma das definições mais brilhantes que eu já ouvi. É só não desistir. Então, perseverar até o fim é só não desistir. A Denise lembrou muito bem, a fé oscila, a vontade oscila, o ânimo oscila. Você vai ficar quebrantado em certos momentos você vai ficar desanimado, eu vou ficar, você vai ficar, nós vamos ficar. Vai ter hora que vai parecer que nada vale a pena, mas é justamente essa a mensagem de Jesus. Não desista. Não, Né? olha E só. lógico, do E otimismo. aí, Pode falar, Silvio Denise. colocou, olha, Silvio colocou uma passagem, chat, Qual? não, João 14:12. Hum, Na verdade, vos digo que aquele que crê em mim também fará as obras que eu isso que eu faço, faço e e ainda as fará maiores. maiores do que estas, porque eu vou para meu Pai. Gostaria de falar alguma coisa, Silvio? Excelente versículo, lembrado. Denise, Diga, Duda. é, atendendo aqui a provocação do João, né, eu fiz uma pesquisazinha e vieram muitos versículos que falam sobre trabalho, né? E eu vou Hum, pensar dois aqui, né? Isso aí para nós, Duda. Provérbios 12:11. Aquele que trabalha com seus bens prosperará e se tornará rico, e quem trabalha com mão desocupada será pobre, né? Então esse é um. Nossa. Provérbios 13:14. Aliás, Provérbios está cheio, né? A alma do preguiçoso deseja, mas não consegue. E a alma do homem trabalhador é satisfeita, né? Então, eu acho que isso aqui cai assim como uma luva nesse. Mas tem aqui uma infinidade de versículos aqui, né? Isso é um tema muito abordado com muita ênfase, né? Tem muita coisa aqui. E a literatura espírita, né, Duda? Ela é enfática. É. Evoluir é trabalhar. Só evolui quem trabalha. Trabalho é imprescindível. A Denise lembrou bem da questão da fé, e você trouxe aí também no livro da Sabedoria, que é Provérbios. É sempre bom lembrar, né? Agostinho tem a melhor definição de fé, na minha opinião. Agostinho falava que fé é você confiar no que você acredita. Então, se a gente acredita que o espírito é imortal, se você acredita que você está numa jornada evolutiva, se você acredita que as reencarnações sucessivas vão te aprimorar, se você acredita que não se deve perder tempo, que todo dia é uma nova chance, que você pode pedir ajuda para infinitas outras inteligências que estão à sua volta, que te querem bem, que você vai ter também as que te querem mal, e você vai ter que
se doutrinar para convencê-las da sua transformação íntima. Se você acredita nisso tudo, confia. Ah. Confia. Tem uma outra passagem aqui, né, pegando carona nesse raciocínio do seu filho, né? Aham. Eu achei muito interessante aqui o Eclesiastes 9:10, né? Tudo que a tua mão encontrar para fazer, faze-o com todas as suas forças, porque no outro mundo, onde tu irás, não há obra, nem conselho, nem conhecimento, nem sabedoria. Então é aquele negócio, não relaxe nunca, né? Trabalhe sempre com afinco, né? Sim, Como você falou, não desperdiçar o tempo, as oportunidades, né? sim, Então, sim, mas tem muita coisa aqui, né? Muita coisa Para para. a gente sim, ver, sim. para a gente ver como que é importante, né? A gente estudar o Evangelho, ficar pescando as mensagens, fortalece muito os conhecimentos dos princípios doutrinários. A Márcia colocou no chat Apocalipse 3:10, João. O que que fala? Porque guardaste a palavra da minha perseverança, também eu te guardarei na hora da provação que há de vir sobre o mundo inteiro, para experimentar os que habitam sobre a terra. Lembrando que experimentar aí é para também está no sentido de ser provado, né? Vai te experimentar, tipo, você está pronto para passar por essa prova? Mas Muito é para bom. aguardar a perseverança. As falas aí de Duda, se você pegar do Velho Testamento inteiro, fala sobre a importância do trabalho. Principalmente os livros sapienciais e os livros Hum, poéticos. Por quê? Porque o povo judeu era um povo que sempre esteve tendo que se reinventar e se readaptar. hum, Então, o judeu já trabalha, é quase genético. A gente defende a ideia da psicogenética, da herança psicogenética. Então, o judeu ele tem uma psicogenética, ele já nasce querendo trabalhar. Por isso que as escrituras antigas da cultura judaica falam tanto da importância do trabalho, né? Por isso que Jesus também falou: meu pai trabalha até agora. Lembrando, isso é uma lembrança da escritura. O pai está trabalhando, o pai não para de trabalhar, né? É, Então é importante demais. E lógico, vou repetir: a literatura espírita, de ponta a ponta, de obra básica até obra suplementar, ela fala dessa importância de não perder oportunidade de trabalho no bem. só reforçando o que você está Pode falar. dizendo, quando eu li o Pentateuco, então eu fui observando que uma palavra que se repete muitas e muitas vezes é a questão de ser útil. A palavra Isso. útil tá toda aqui e acolá ela é repetida, né? Trabalho é toda atividade útil, né? Sim, O que é inútil não é trabalho, né? sim, Então isso vem sendo reforçado ao longo de toda a nossa doutrina aí. E sem o trabalho, sem o labor, né, você está desperdiçando uma encarnação, né, vamos dizer assim, né? sim, sim. Eles entenderam muito antes de nós do Ocidente, ou do daqui, o trabalho leva a aprimoramento mental. Eles entenderam isso muito cedo. Eles sacaram muito cedo que quanto mais você trabalha, mais você percebe, mais melhor você raciocina, a mente vai trabalhando junto, você vai ficando bem. E mesmo que eles não digam abertamente ou não tenham uma frase tão encaixada na nossa ideia de princípio inteligente do universo, o espírito, eles falam que se você não aprimorar a sua mão e a sua mente, amar a Deus todo o seu coração, todo o seu espírito, toda a sua mente, toda a sua força. A lei é essa. Ou seja, se você não aprimorar, é uma ofensa a Deus. É uma coisa que a gente poderia absorver um pouquinho. A gente ficar regulando esforço mental, ficar desinteressado em se aprimorar, não investir o tempo em pensar cada vez mais e melhor, também através do trabalho no bem, é uma ofensa a Deus. O judeu tem isso muito cabalmente, ele acha que está ofendendo. Se você não é útil, se você não está pensando cada vez mais e melhor, se você não está se aprimorando, não está progredindo, Deus, você está ofendendo a Deus. Então é legal a gente incorporar isso. Pode falar? É, eu conheço algumas espíritas assim que
meio que pregam e vivenciam, de fato, assim, uma quantidade absurda de trabalho. Sabe aqueles que assumem um monte de coisa e depois não dá conta? Sim, Então, eu queria ouvir vocês nesse sentido, porque, assim, trabalhar é importante, mas tem gente que assume coisa demais e acaba fazendo mal feito ou fazendo por fazer e com aquilo não evolui, fica num ciclo repetitivo de fazer a mesma coisa várias vezes, sobrecarregando, não dando chance para outros. E aí, para mim, isso não vale. Porque eu acho que se você não tá ali para aprender, né, para se desenvolver, e não só por fazer por quantidade, porque eu quero mais bônus hora, se eu não fizer pouco, eu não ganho bônus hora, que não sei o quê. Existe essa linha em alguns, eu percebo, sabe, alguns uhum. casos espíritas. E É, aí eu fico me questionando, entendeu? Que aham, tipo de trabalho a gente está falando, né? Que sim, nível? Porque, sim. entende? Márcia, assim, eu vou te dar minha opinião, e assim, gente, é minha opinião. Critiquem à vontade, é como João Marcos pensa. Antes de você iniciar qualquer trabalho na sua vida, principalmente se você pretende trabalhar no bem, lembre-se que Jesus falou: não saiba a sua destra o que a esquerda faz. Por quê? E depois ele fala lá em outro momento em Mateus: se você orar, diz, ora no silêncio do seu quarto. Porque se você orar em público para que todos vejam, eu te digo que você já ganhou o seu galardão. O Uhum. que ele quer dizer com isso? Se você está preocupado em bônus hora, você está barganhando com Deus. Deus não aceita barganha. A caridade ela tem que ser o mais despretensiosa possível. A gente sabe hoje, com o avanço da neurociência, que é impossível ser 100% despretensiosa, porque o seu cérebro trabalha em modo de esforço, recompensa. É o que movimenta o nosso cérebro. Mas você tem condições de entender que aquilo que você faz, na verdade, é um favor que você está recebendo e ser grato por isso. Em nosso lar, eu gosto sempre de lembrar, nosso lar tem uma cena que passa batido por muita gente. Quando André Luiz vai conversar com o governador de nosso lar, ele chega lá para conversar com o governador se ajoelha aos pés dele, beija as mãos dele e agradece a André Luiz a chance que André Luiz está dando dele ser útil, dele fazer caridade, dele trabalhar. Você já agradeceu por ter trabalho? Então, começa por aí. Tentar tornar o trabalho o mais despretensioso possível. Uma forma de fazer isso é entendendo a lei da cooperação que Emmanuel tanto fala. E segundo, Márcia, na questão 683 do Livro dos Espíritos, Kardec pergunta para o Espírito de Verdade qual o limite do trabalho? Questão 683. E o Espírito da Verdade responde: o das forças. Em suma, a esse respeito, Deus deixa inteiramente livre o homem. Ou seja, Deus não se mete no limite do trabalho, mas é o limite das suas forças. Se as suas forças estão conseguindo realizar um trabalho legítimo, digno, útil, proveitoso, se realmente a obra e o fruto que você está colhendo da sua obra é o bem comum, se o seu esforço está melhorando a vida de outras pessoas, prossiga. Você está aguentando? Prossiga. Kardec foi avisado pelos espíritos, né? Falou assim: ó, pega leve aí, porque seu corpo está começando a sentir. E Kardec meio, né, dá-se a entender, os escritos dão a entender que ele meio que forçou a barra. Muito tempo exposto a gases voláteis da incineração das velas, chama? Lampiões que ele usava para escrever, para ler as cartas. Então ele acabou tendo um prejuízo orgânico, mas ele foi no limite das forças dele, a ponto dos espíritos, assim está escrito, tá, gente? Espíritos chamaram, Kardec, pega leve aí, que senão você vai abreviar aí a sua vida, cara. Você está indo, tá forçando demais a máquina. Entendeu? Mas é a minha opinião, tá, Márcia? A gente tem que pensar também na questão do equilíbrio, não é mesmo? Tem que haver um equilíbrio, porque você não é só centro espírita, você não é só trabalho e você tem você mesmo. Tudo tem que haver um equilíbrio, porque a gente sabe que muitas pessoas até diminuem a atenção ao lar e se dedicam, né, demais a uma casa espírita, não é mesmo? A gente sabe disso e as consequências. E você precisa ter o tempo para você mesmo, para fazer o seu equilíbrio pessoal, não é mesmo? Então tem toda essa questão de equilíbrio, que às vezes as pessoas
a gente não consegue obter esse equilíbrio de uma forma tão perfeita. Aí, às vezes, acontece, né? Sempre tem um fato, aparece uma doença, um fato assim, é como Deus avisando, né? Tá na hora de você parar, Uhum. pensar um pouquinho, que tem alguma coisa em desequilíbrio que você precisa colocar a sua vida e equilibrar melhor para ter o mesmo efeito. Mas nem todo mundo consegue ter essa visão, né? Como você falou, né? Vai trabalhando aqui para ganhar o bônus horas lá em cima, então Tem desespero. relatos, né, também de exatamente isso que você falou, a pessoa É, deixa o lar, né? Ela deixa acaba lá. deixa o lar para desculpa de estar na casa espírita, de estar no templo, né? E Sim. achando que está A gente tem, trabalhando útil, né? tem uns livros, vários depoimentos, né, de até presidentes, né, de casa espírita, que faliram na sua missão ao chegar lá em cima, né? Existe até um hospital só para recebê-los e tudo mais, nesse aspecto. Mas é essa. Muito bem fundamentado aí, João, também, a posição dele, né? Isso, Ah, mas é preciso o equilíbrio. Não é só trabalho, aquele que trabalha mesmo em TI, em banco que seja, médico, mas é o equilíbrio, porque você sim. não pode ser só uma coisa, tá? Você tem que trabalhar tudo, não é? O lado seu financeiro, emocional, afetivo, família, filho, trabalho, cuidar do carro, cuidar de tudo, cuidar da sua saúde, e vai, tá? É, Muito porque bom. senão essa obstinação em trabalhar essa obstinação, esse afã de trabalhar no bem, ele acaba sendo uma intenção materializável, né? Materialista, vamos dizer assim. Porque você quer trabalhar no bem, você está esperando, vou repetir, você nessa intenção que a Márcia trouxe, tá, gente? Na intenção que a Márcia trouxe, vou trabalhar, eu preciso meus bônus horas para poder quitar minha dívida. Isso é um escambo, isso é um comércio, você está barganhando. Então, é uma atitude materialista. Então, Exato. atrapalha. A Denise ela definiu muito bem, o equilíbrio é o mais importante. Porque se você, na sua reencarnação, tem várias frentes de trabalho que você tem que dar conta. A Denise citou muito bem, tem a área profissional, tem a área afetiva, tem a área familiar, tem a área da congregação religiosa, tem N áreas. E você precisa dar conta da maioria delas. Muito bem lembrado, Denise. Alguém quer falar mais alguma coisa, gente? Vamos em Então, frente. vamos em frente. Então, só para lembrar que, através do otimismo, lembrar que Jesus mesmo falou, né? Tem de bom ânimo. A gente vai ter provação. A lei, quem não está sendo provado, está em expiação. Dificilmente nós aqui, da camada dos réis mortais, da geralzona, como se fala na minha terra natal, no Rio de Janeiro, a gente que é da geralzona dificilmente vai estar em grandes missões. Lembrando que cada projeto reencarnatório é uma missão. E é a missão mais importante daquele momento para aquele espírito. Então, assim, de maneira nenhuma desmerecendo a nossa missão, porque a nossa missão é a coisa mais importante para nós nesse momento, né? Mas, geralmente, nós que somos da geralzona, quem não está espiando está sendo provado. Quem não está sendo provado está espiando. Mas é exatamente aí que reside a misericórdia divina e exatamente por isso que a gente não pode esmorecer. E manter, né, trabalho, otimismo, perseverança, no combate às imperfeições, em busca das virtudes com o Uhum. concurso das vidas sucessivas. Então, a evolução, em suma, é combater a imperfeição e ir buscando, construindo. A busca, eu acho que fica melhor definida como uma construção, porque é um processo, Construção. uma Uhum. construção das virtudes com o concurso das vidas sucessivas. Vida sucessiva também não concordo muito, que a vida é uma só que é do espírito, das existências Das sucessivas, das existências. reencarnações sucessivas. O combate das imperfeições aí é a espada que Cristo vem trazer. Isso. E a É. construção das virtudes é a construção do reino, né, nos nossos corações. Aí tem muita coisa. Quando ele fala, né, vem trazer, uma das traduções possíveis é a divisão, e não a espada. Assim, muitos É, textos traduzem. Vem trazer a divisão. Que divisão é essa? É a divisão de que agora, com o advento do Cristo, não há mais como pretextar ignorância. Eu não vim destruir a lei, eu vim fazer com que ela se cumpra. Então, em uhum, mim, a lei está se cumprindo. Então, a divisão é o quê? Daqueles que acreditaram no advento do Cristo e aqueles
que ainda não acreditaram. Jesus para Públio Lentulus. Você não estou a falar com um homem público, estou a falar com um espírito imortal. Você pode me seguir agora ou daqui a milênios. Essa é a divisão. Essa é a divisão. Né? E é muito importante que você entenda que é essa a divisão. Né? Você, a partir de agora, vai ser quem? Porque Jesus não tem o menor interesse em saber quem você foi. Ele não se interessa por isso. Para isso, existe todo um mecanismo de provas e expiações que até ultrapassa a própria autonomia de Jesus. Jesus quer saber quem você vai ser para ele a partir de hoje. Por isso a divisão, por isso a espada. Foi cortado. O passado, o erro, seja lá o que for, faz parte do passado e serve como aprendizado. Daqui para frente, como é que vai ser? É isso. E, para isso, por que tem que ser assim? Para você conseguir combater suas imperfeições. Porque, senão, cada tropeço seria uma derrota inalienável, uma derrota insuperável para o espírito. E não é. Tanto que Tiago fala para a gente, logo no primeiro capítulo do livro de Tiago, ele fala: abençoado é o homem que resiste à tentação. Porque, tendo sido posto à prova, receberá a coroa da vida que o Senhor prometeu aos que amam. Mas antes ele falou assim: não se queixem de terem várias provações. E ele dá também outra ideia: não se queixe de tropeçar, não esmoreça frente ao tropeço. O tropeço é a matéria-prima do surgimento. O erro é a matéria-prima do aprendizado. Tanto é que Tiago fala assim: se alguém se julga falto de sabedoria, peça a Deus que não nega a ninguém, mas peça com vontade, peça certo, peça entendendo como que Deus vai te trazer a sabedoria, que é através das provações. É através das provações. O verdadeiro espírita só pode ser aquele que disser, que puder disser, hoje sou melhor que ontem. Se reconhece verdadeiro espírita pela evolução moral, ou pela transformação moral e seu esforço em combater as más tendências. Então, se você consegue, né, usar até o seu erro como matéria-prima de aprendizado e aprimoramento, você está combatendo as imperfeições e buscando a virtude. A evolução espiritual é contínua e não regride nunca. Olha que frase linda, que versículo lindo de Paulo aos Hebreus, quando ele fala para os Hebreus assim: nós, entretanto, não somos dos que regridem para a perdição, mas sim dos que creem e salvos seguem adiante. Ele comparando os judeus que haviam aceitado Jesus como Messias com a obstinação dos judeus da antiguidade, com os pais, com os patriarcas. E ele falando: nós que somos judeus, nós que já aceitamos Moisés e agora aceitamos o Cristo, entendemos que o Cristo não veio destruir a lei, veio fazer com que ela se cumpra. Nós não somos os que regridem. A gente não volta atrás mais. Porque crendo nisso e sendo salvo pelo advento do Cristo, a gente vai avante, seguem avante. Você vê que a tradução não é nem adiante, seguem avançando. Avançando. Então, se você acredita em Jesus, se você confia no que você acredita, e isso é fé, como diz Agostinho, se você confia, não regrida por nenhum pretexto. Vá em frente, enfrentando. Mas pode ser retardada em seu processo, se não se aproveitar bem a oportunidade que Deus concede do Espírito reencarnante. Mais uma vez, a questão das oportunidades. E lá, na segunda carta aos Coríntios, Paulo cita Isaías da seguinte forma, e eu achei isso muito legal: digo-vos que o tempo é oportuno para vos aproveitar, pois o Senhor vos disse: no tempo favorável eu ouvi vocês. Isaías está assim, que é Isaías falando com o povo que ia ser libertado, ia ser liberto. Eu ouvi: no dia da salvação eu ajudei vocês. E agora o tempo é o tempo da graça. E agora o dia da salvação. Paulo lembrando Isaías. O dia da salvação, que dia que é o dia da salvação, gente? É agora. Qual o dia que você pode atingir a graça de Deus? É agora. Qual o dia que você pode perseverar até o fim e ser salvo? É agora.
todo dia, uma nova chance, um pouco de conquista, sem parar, continuamente. E aí, para a gente encerrar a nossa provocação, e a gente poder debater abertamente, olha a frase que eu achei lá do Gabriel Delany no livro Reencarnação. Evolução, segundo Gabriel Delany, é o desenvolvimento de um plano lógico para a vitória do espírito sobre a matéria. Preste bem atenção. O desenvolvimento de um plano. Você tem que ter um plano. É isso mesmo. Você tem que criar um plano seu para você aprender a vencer a matéria. E lá no Livro da Esperança, Emmanuel tem uma lição chamada Evolução e Aprimoramento, ou Evolução e Aprendizado. A tag está aqui na frente, não estou conseguindo ler. Aprimoramento. Evolução e Aprimoramento, onde ele fala o seguinte, só para a gente terminar. Decididamente, em nome da eterna sabedoria, o homem é o senhor da evolução na Terra. Todos os elementos se lhe sujeitam à descrição. Todos os reinos do planeta rendem-lhe vassalagem. Ou, como está no livro da sabedoria, o homem é a coroa da criação. E aí Emmanuel continua. À face disso, não obstante sustentados pelo apoio divino, nas lides educativas que nos são necessárias, o aprimoramento moral corre por nossa conta. Ou seja, o campo de trabalho material, Deus nos dá o tempo todo. A inteligência, Deus nos dá a todos. Desenvolvê-la e desenvolver o campo moral, aí é por nossa conta. O professor ensina, mas o aluno deve realizar-se. Aí, ó, o desenvolvimento de um plano lógico. O aluno deve realizar-se. O ensinamento está aí, o aprimoramento moral por nossa conta, o campo de trabalho está sempre com vaga. E os espíritos superiores nos amparam e esclarecem. No entanto, é disposição da lei de evolução que cada consciência responda pelo próprio destino. Meditemos nisso, valorizando as oportunidades em nossas mãos. Com o tempo que se dispõe, basta usares à vontade. Olha a vontade de novo aí, Denise, para Tá à fechar. vontade. Basta usar. E olha como que Emmanuel escreve. Basta. É só usar sabiamente a vontade. É educar a nossa vontade. É ser senhor da nossa vontade. Que tantas vezes manejamos para agravar nossas dores, a fim de que consagres ao serviço do bem e ao estudo iluminativo. Ou seja, eduque a vontade para buscar mais o serviço e o estudo iluminativo. E olha como Emmanuel qual a palavra para isso, né? Tem compaixão da gente. Usar a vontade, basta usar sabiamente a vontade para buscar o serviço no bem e o estudo iluminativo quando você quiser, como você quiser, onde você quiser e o quanto você quiser. Melhorando-te sempre. Para quê? Para que a gente consiga vencer a matéria com o espírito que todos nós somos. E aí, Emmanuel é brilhante, né? Não tem como Emmanuel, não ter. E assim, e Emmanuel, ele colocou exatamente assim, a simplicidade, entendeu? Não, mesmo que o mundo avance em tecnologia, em desenvolvimento, é a simplicidade que vai levar e que a gente tem as ferramentas, hoje, amanhã, 50 anos atrás, 50 anos para frente, a gente tem todas as ferramentas para fazer a nossa evolução como espírito, que ele coloca aí, né? Não precisamos de muitas ferramentas, então é alcançável para todos, sim, Lá no para todos. Consolador, na pergunta 218, ele responde que o trabalho de iluminação do ser, ele deve ser permanente e metodizado, ou seja, consciente. sim, Ele coloca sim. isso lá. E que Isso. só o evangelho é que pode, né,
O esforço individual no Evangelho é que pode iluminar, engrandecer e redimir o espírito. Isso já na 219. Uhum. E para mim, a melhor questão do livro Consolador. O 219 vale o livro Consolador. É sensacional a resposta que Emmanuel dá ali, e mais sensacional é a pergunta que o grupo Emmanuel faz para ele. Ele resume É, tudo que é o Espiritismo, Não, está resumido não. na questão 219 do livro Consolador. porque ele fala justamente da iluminação, né, do íntimo. E Sim, que, e o roteiro é o Evangelho. fala da iluminação, ó, ele já começa dando a seguinte pedrada, né? Para a iluminação do íntimo no planeta Terra, não tem nenhum roteiro iluminativo que supere o Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo. Aliás, o Espiritismo, em seus fundamentos religiosos ou cristãos, os seus fundamentos cristãos, não tem motivo ou propósito maior do que restaurar a verdade evangélica para os corações sequiosos e desesperados do mundo. Ele resume tudo que a gente precisa saber sobre o Espiritismo ali naquela questão. E aí depois ele vai falando, olha, né, a iluminação ela é individual, é no trabalho de acordo com o que você consegue entender do Evangelho, ou seja, você precisa entender o Evangelho para trabalhar de maneira melhor, mais assertiva, com mais confiança, né? E aí no final ele fala, porque fazendo tudo isso você vai atingir aquela verdade que nos vai libertar, como é João 8,13, inclusive é o comentário que ele faz do Evangelho Na com essa. 221 tem uma outra frase que eu acho bem importante, que faz um link interessante, que ele um trecho dela é que reconhecemos, pois, que na atualidade do orbe, toda iluminação do homem há de nascer, antes de tudo, do sentimento. Né? Que a base que vai, onde essa iluminação vai se processar é o sentimento também. É importante. E aí é onde eu faço o link quando eu faço umas palestras sobre arte, porque a arte mexe muito com o sentimento, né? Ela chega direto Ah, nele ali. Então, a iluminação passa por sentir, não tem como. Você precisa a sentir. arte, a arte é a música também, né? Que está ligada à arte. Toda arte, né, pura, né? Toda, toda. Sim, toda arte pura. São uma das maiores verdades que tem. Excelente. Uhum. Mais algum comentário? Hum? Lembrando Alcione, né, que diz conhecer, meditar, né, que é refletir, sentir e viver. E Pronto. no Sensacional. livro Renúncia. Isso. Sensacional. Nós temos também um texto de Emmanuel falando sobre a transformação, que ele começa dizendo que nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. Importante isso. Então, é inevitável, vai acontecer. A gente pode até dar uma lida nesse texto, pegar um pouquinho de Emmanuel. Vamos aqui. Uhum, uhum. Peguei esse aqui. Uhum. Não, acho que é esse aqui. Não. Deixa eu ver onde é que tá. É, não tem como, né? A gente sempre vai e volta e vamos no Emmanuel. Não é esse texto. Uhum. Enquanto você procura, Denise, como Isso. você falou tanto, meu boa noite a todos. Se Boa falou noite. tanto, e realmente emana, né? A gente É, sempre esbarra nele. E aí, por que não lembrarmos aí do Pensamento e Vida, capítulo dedicado exclusivamente à vontade, que é o capítulo Sim, 2. dois. também pode ser. Sim, porque de fato a evolução do ser, né? E a gente vai encontrar referências gigantescas aí no Livro dos Espíritos, Uhum. né? Lei de Progresso, É, mas a vontade, como ele mesmo, né, cita, diz que a providência, a vontade é a gerência esclarecida e vigilante, governando todos os setores de ação mental, onde a divina providência concedeu-nos por perdão, luminosa a razão, depois da laboriosa e multimilenária viagem
do ser pelas províncias obscuras do instinto. Então, Sensacional, vem né? sensacional mesmo, porque perpassa aí, inclusive, pela questão do livre-arbítrio, é a vontade, é você querer, É querer. é você desejar, né? E a sobrecarga que a nossa amiga Márcia colocou, de fato, às vezes a gente, numa ânsia, entra por essa vereda mesmo de abarcar, né? Mas a utilização do tempo, ela é tão séria, porque a gente realmente se dispersa facilmente com as coisas do mundo. Nós Sim. somos muita matéria porque nós estamos matéria, né? Então, é Uhum. muito atrativo e a gente acaba se distraindo e fala, não tive tempo, não. E na verdade é essa vontade de você permanecer no caminho, como o próprio Cristo, sendo misericordioso com Pedro, falou que o homem é muito mais frágil do que perverso. Na passagem, capítulo 26, de Boa É Nova. Então, isso. somos nós que não perseveramos efetivamente naquilo que a gente às vezes se propõe. Como o nosso plano, como o João bem colocou, nosso plano lógico, né, de produzir o bem. Então, às vezes a gente cai, mas nós temos, né, pela fragilidade, esse direito e a misericórdia é gigantesca, porque a própria lei de evolução, de progresso, como diz, nós já fomos o quê? Há milênios atrás. E hoje nós estamos aqui com essa consciência tamanha que o Uhum. Espiritismo nos favorece, de que a gente tem muito a fazer. E se hoje eu tenho, né, nós somos detentores de tamanha consciência da vida eterna, a gente então não pode se furtar a isso. É aquela velha história. Aqui muito for dado, muito será cobrado mesmo. Eu não tenho mais retorno. Isso aí eu me percebo dessa forma aí desde os meus 13 anos, quando minha mãe me deu um livro de Richard Simonetti que me, né, esclarecendo o jovem, que foi um start. E depois veio tantos outros. Vontade é tudo. E o equilíbrio, né? Exato. E aí, quando você fala dessa metodologia lógica, não é isso? É isso. Por isso, para que haja um equilíbrio de divisão, para que você, né, não sobrecarregue um setor e deixe o outro, né, para trás. É a metodologia da lógica. Tem tudo a ver. Tudo a ver. Excelente. Viu? Denise, Eu Diga. quero acrescentar. Uhum, Tá, vale tudo. um Não, comentário aqui eu sobre... só acrescentaria rapidinho a boa vontade, né? O, o adjetivo boa. Devemos fazer tudo de boa vontade, né? Exato. É, uhum, otimismo, lembra, João? Você passou rapidamente pelo otimismo, que é, né, com uhum. fé. O otimismo é fazer com alegria, com gratidão, tudo. Sempre de boa vontade. Boa vontade, excelente. Diga, Duda. Então, fazendo esse comentário sobre a vontade, né? Eu tenho na minha percepção, mesmo que a gente, em alguma fase de nossa vida, esmoreça nessa vontade, né? Uhum. Vou usar um termo assim, bem popular, que talvez não seja. A gente toma um sacode, né? E aí a gente dá uma acelerada, né? Uhum. Eu lembrei aqui da questão 783, que pergunta o seguinte: segue sempre marcha progressiva e lenta o aperfeiçoamento da humanidade? Resposta: ao progresso regular e lento, que resulta da força das coisas. Quando, porém, um povo não progride tão depressa quanto devera, Deus o sujeita, de tempos a tempos, a um abalo físico ou moral que o transforma. Então, a gente se afasta né, do bom caminho, a gente começa a trilhar por outros rumos que não são os desejáveis. Aí vem logo um sacode e a pessoa se ajeita rapidamente.
né? Então, eu lembrei dessa questão aqui, quanto à questão da vontade, do empenho, da perseverança, né? Do trabalho, de ser útil, tudo isso que nós estamos falando, quando a gente começa a descambar por um caminho que não é desejável, a gente toma logo um freio de arrumação e volta para o caminho, né? É isso que eu lembrei aqui. Os caminhos são tantos, né, de reajuste, que podem acontecer numa encarnação, em duas, em três, porque às vezes, né, a gente permanece nesses caminhos, né, e devagar a gente volta e redireciona os nossos caminhos. A gente observa isso em reuniões mediúnicas, né, onde o espírito permanece empedernido no mal, com seus pensamentos congelados no mal, e eles demoram, entendeu? Encarnações para haver um despertar e uma ressignificação de valores e um reposicionamento de pensamentos e de postura, né? De se levantar para redirecionar o seu destino. Mas o importante é que Deus espera, né? Deus nos espera, não desiste de nós e vai sempre dando certo de alguma forma, não é? Isso que é muito bonito nessa compreensão das múltiplas existências, né, que foram aqui citadas. Porque esse tipo de espírito, ele não vai modificar o seu pensamento se ele não conhecer, né? Porque É, a asa do conhecimento, da sabedoria, é a que promove as evoluções, os saltos. É ela que, poxa, agora eu sei que isso é importante, aí a minha vontade vai se direcionar para atingir aquilo. Então, à medida que ele ignora as leis, que ele ignora as vidas sucessivas, as reencarnações, né? Não tem como. É uma participante. Agora estão te vendo e te ouvindo. Boa noite, Linda. Boa noite. Oi, Lu. Excelente, excelente. Anderson. Uhum. Cadê aqui? Vamos ver se tem alguma coisa aqui no. Vamos ver se a gente. Ó, esse aqui é um outro texto que eu comentei sobre a transformação, né, em vinha de luz. Na verdade, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. Então, Paulo vai esclarecer um pouco mais sobre esse tema, falando então que já tem um tempinho bom. Refere-se o apóstolo dos gentios a uma das mais belas realidades da vida espiritual. Nos problemas da morte, as escolas cristãs trabalhadas pelas cogitações teológicas de todos os tempos erigiram teorias diversas, definindo a situação da criatura após o desprendimento carnal. É justo que semelhante situação seja a mais diversificada possível. Ninguém penetra no círculo da vida terrena em processo absolutamente uniforme, como não existem fenômenos de desencarnação com analogia integral. Cada alma possui a sua porta de entrada e de saída, conforme as conquistas próprias. Fala-se demasiadamente em zonas purgatórias, em trevas exteriores, em regiões de sono psíquico. Tudo isso efetivamente existe em plano grandioso e sublime, que por enquanto transcende o limitado entendimento humano. Todos os que se abeberam das fontes puras da verdade com Cristo devem guardar sempre o otimismo e a confiança. Nem todos dormiremos, diz Paulo. Isso significa que nem todas as criaturas caminharão às tontas nas regiões mentais da semi-inconsciência. Nem todas serão arrebatadas a esferas purgatoriais. E ainda que tais ocorrências sucedessem, ouçamos ainda o abnegado amigo do Evangelho, quando nos assevera: mas todos seremos transformados. Paulo não promete o sofrimento inesgotável e nem um repouso sem fim.
promete transformação. Ninguém parte ao chamado da vida eterna senão para transformar-se. Esse aqui é importante. Olha, a morte do corpo é crescimento espiritual. O túmulo numa esfera é o berço em outra. E como a função da vida é renovar para a perfeição, transformemo-nos para o bem desde hoje. Isso, eu gostei muito deste texto com essa questão, né? Que nós nem todos dormiremos, não ficaremos assim perdidos, desorientados, né? Devagarinho, cada qual vai encontrando o seu rumo, o seu destino e trabalhando no seu processo de renovação, né? Isso é bem interessante. Muito bom. Uhum. Excelente. Então, Emmanuel traz muitas explicações. Sabe o que eu lembrei? Os anjos falando, né, que eu não me recordo bem agora as palavras, no nascimento do Cristo, né? Paz, paz à terra e aos homens de boa vontade, né? Eu não lembro as palavras certas, alguém me diria. Então, né? Jesus nos trouxe isso, né? E o que ele pede de nós? Boa vontade. Trouxe a paz e nos pede boa vontade. Boa vontade. Entenda. Denise, Diga. quando tiver um tempinho, eu vou ler um pequeno trecho aqui. Já Pode? foi, mas já foi dito tanto, eu acho que até isso também, com certeza. A evolução é lei para todos os seres do universo. Uhum. Todo espírito se movimenta, trabalha, luta, sofre, acerta, erra, volta a acertar, aprende, se educa, melhora, se aperfeiçoa e se enriquece continuadamente de valores psíquicos, ampliando sempre estes recursos através das existências corpóreas e dos trabalhos na vida espiritual, em busca de níveis cada vez mais elevados, até alcançar a condição de espírito perfeito. Nós temos muito, 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 né, que ainda que caminhar. Nem me refiro nesta encarnação, mas em muitas e muitas que virão, né, com certeza. Sim, com certeza. É isso. E Cristo É ainda isso. fala assim, não é? E qualquer que não levar a sua cruz e não vier após mim, não pode ser meu discípulo. Então, pronto. Vamos trabalhar nossa cruz, mas vamos continuar seguindo a Jesus, né? Sempre. Com certeza. Então, tudo mostra essa questão da evolução do espírito, né? Tudo baseado no Evangelho. É o Evangelho explicado pela doutrina e vice-versa, né? Muito bonito. Muito bom. É isso. Então, a gente, quando vai procurando, a gente acha tanta coisa, tanta coisa. Ah, tem também uma outra passagem. Tem uma outra passagem de Pedro, ó, bem bonita. À medida que se aproximavam, que se aproximam dele, a pedra viva, rejeitada pelos homens, mas escolhida por Deus e preciosa para Ele, vocês também estão sendo utilizados como pedras vivas na edificação de uma casa espiritual para serem sacerdócio santo, oferecendo sacrifícios espirituais aceitáveis a Deus por meio de Jesus. Então, ele falando dessa questão da pedra viva, né, que nós também representamos, junto com os nossos, vamos construindo dentro de nós o reino de Deus. Aí tem muitas coisas. Uhum. Uhum. Tem também. Ó, cresçam, porém, na graça e no conhecimento do nosso Senhor, Salvador Jesus, a Ele
seja a glória, agora e para sempre. Enfim, é o evangelho todo, mostrando a evolução do espírito, a importância da nossa transformação, né? Da nossa transformação moral, orientado pelos os princípios da doutrina. Muito bem. Uhum. Nós ainda temos um pouquinho de tempo. Uhum. Vamos ver mais um outro texto. Deixa eu ver mais um. Uhum. Esse não, e esse aqui. Então vamos aqui. Um outro texto de Emmanuel comentando a segunda carta aos Coríntios 5, capítulo 5, versículo 17. Assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é. Dificuldades, fracassos, conflitos, frustrações, possivelmente faceaste tudo isso, restando-te unicamente largo rescaldo de pessimismo. Apesar de tudo, a vida te busca a novas empresas de trabalho e renovação. O sol brilha, o mar de oxigênio te refaz energias. O progresso trabalha, o chão produz e parece que a noite se te abriga no ser. Ergue-te em espírito e empreende a janela nova. Uma estrada se continua em outra estrada, uma fonte associa-se à outra. Tens contigo a riqueza do tempo, a esperar-te na aplicação dela própria, a fim de que a felicidade floresça. Varre os escaninhos da alma, expurgando-te de lembranças amargas. E deixa que a luz do presente consiga alcançar-te por dentro das próprias forças. Renova-te e segue adiante, trabalhando e servindo. À medida que avances, caminho afora, entre a bênção de compreender e o contentamento de ser útil, perceberás que todos os obstáculos e as sombras de ontem se fizeram lições e experiências, enriquecendo-te o coração de segurança e de alegria, para que sigas em paz, no rumo de conquistas imperecíveis ante o novo amanhecer. Essa mensagem é bem bonita também, mostrando, né, a importância da vontade, do otimismo, da renovação e de seguir adiante. Anderson está com a mãozinha levantada. Sim. Anderson, mais algum comentário? Pode falar. Não, na verdade, eu fiz uma reação de bater palmas aí. O texto é muito bonito. Nossa, esse Profundo. texto é bonito. A gente tem que ler Emmanuel quase que todo dia para animar os nossos corações, não é isso? E aí a gente conseguir ver a vida sobre um outro prisma. Nos E encher de esperança e fortalecer mesmo, porque os embates são constantes são constantes. e realmente ele é forte. E nesse finalzinho, não é? A gente tem que dar uma boa notícia para o grupo, né, Xaxá? Xaxá virou vovô, ganhou. Verdade. Isso. A neném, né? É Léo, o Léo que chegou para animar a família. Parabéns, parabéns, parabéns. Muitas bênçãos. Isso, então ele está envolvido com a neném, Isso uma é vida muito nova, né? bom. É muita. Não é seu, né? Do seu irmão? De quem é o. É do meu sobrinho, é o filho dele, né? Então, é outro, né? Do outro, É do Henrique, né? do Henrique, do Filho Henrique do Chachá. Henrique, nasceu, Pronto. tá aí se habituando a esse mundo Tá. e Pois é, a gente ainda está sabe. no hospital, mas ele É, tá bem, está se graças a fortalecendo Deus. para poder enfrentar o mundo aqui fora,
mas é uma grande alegria. É o primeiro neto do Xaxá? Na verdade, o Henrique casou, então a esposa já tinha um filho. Então ele já É, abraçou o já filho, abraçou. Pronto, tá mas, certo. Primeiro de mas sangue é só. mais um, digamos. Mais um, Mais um. pronto. Mas podemos chamá-lo de vovô já, pode ficar à A vontade. gente A gente vai deixar registrado aqui, não é? Que já ganhou mais um membro da família, né? Exato. Virou vovô, e a gente está também muito feliz, assim como ele, desse momento, né? Que ele está compartilhando nas redes sociais. O Léo que acabou de chegar, viu? Isso, muito bem. No início eu fiquei falando, falando, e acabou que a gente nem fez a nossa oração inicial, mas os Espíritos perdoam e a gente faz no final. Afinal, nós estamos aqui reunidos. Em Jesus. Em Jesus. Uhum, muito bem. Mais algum comentário que alguém gostaria de comentar? Então, é o mundo, né? Quando a gente começa a estudar o Evangelho, a gente vai vendo que é o mundo. Tem muita coisa para olhar e pesquisar e trazer à tona, não é? E a gente, cada um vai fazendo da forma como achar melhor e mais fácil, mas esse, le- procurar os princípios da doutrina no Evangelho, né, que é a proposta do nosso estudo, é bem interessante. Acho assim, bem diferenciada mesmo. E entraram algumas pessoas, né, que eu estava até explicando, a importância do nosso estudo, sabe? Que pode ser mais simples, mas é a base de tudo, né? E esse ano a gente fica estudando todos esses princípios doutrinários para que o ano que vem a gente comece para valer, né? Um estudo, né? Mais detalhado e aprofundado, ah, um miudinho mesmo de uma parte do Evangelho de Quão Jesus. importante é a gente É pegar esses princípios, porque isso. fazendo analogia direta, é uma base, como a gente tanto vê aí o pessoal falando hoje na educação nossa mesmo, né? O que falta quando se chega no segundo grau ou na graduação é a base, né? Eu vou É, falar da minha área de exatas, você chega ali num ponto onde o pessoal não sabe realmente fazer umas equações básicas, mas é porque não tinha base. E aqui no nosso caso, esses princípios eu acho que é o que vai fortalecer o caminho para a gente se isso. sentir ainda mais fortalecido quando a gente for fazer uma exposição. E aí você tem toda essa gama de informação que se transforma num conhecimento. E voltada para os ensinamentos de Jesus, para a gente não ficar só, né? Tem alguns grupos que separam um pouco, mas não, é tudo muito interligado. Todas as áreas da doutrina interligada no Evangelho de Jesus, seja mediunidade, seja atendimento social, todos os departamentos de um centro espírita, entendeu? Você vai ter a mensagem de Jesus que a gente vai levar para trazer e para trabalhar. Todos eles. É muito bacana isso, sabe? Então é isso, pessoal. Então a gente já vai encerrando os nossos estudos da noite, agradecendo a presença de todos. Tem muitos que estão nos acompanhando posteriormente pela internet, que às vezes me comunicam, que eles possam também, de alguma forma, aproveitar esses ensinamentos, isso, e quando puderem estarem presentes. E assim, amado Mestre, Senhor Jesus, com os nossos corações cheios de gratidão, cheios de alegria, nós vamos encerrando mais um estudo da noite. Isso, obrigado pela espiritualidade amiga, pelos ensinamentos recebidos, por esse grupo harmônico, por essa energia que flui entre nós e que possamos, Senhor, cada dia, em cada momento, fazer algo de bom, uma coisa boa e continuarmos a nos esforçarmos para sermos um homem de bem.
E nós agradecemos a presença de todos, que a sua luz, Jesus, ilumine os nossos lares, as pessoas com quem nós convivemos, a de todos que estarão aqui conectados, as nossas crianças, os nossos animais, as nossas plantas, enfim, Senhor, a toda essa vida que é sua. Nós agradecemos isso. Graças a Deus e graças a Jesus e ao nosso bom Pai. Graças a Deus. Muito bem, pessoal. Tudo de bom. Bem, Estaremos juntos novamente. Abração aí, Xaxá. Essa Fica com Deus, sim. gente. Obrigado, um abração. Até a próxima Boa semana. noite, obrigado, até a fiquem com próxima. Deus. Obrigada, Tchau, João. Boa João. noite, Tchau, tchau, gente. gente. Fiquem com Deus. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Já volto.